Bem, pessoal, vamos dar início à segunda videoaula referente ao metabolismo de compostos nitrogenados. Agora a gente vai um pouco mais rápido, a gente vai dar enfoque em algumas reações que são importantes para o nosso organismo, principalmente para que o organismo possa se ver livre da toxicidade do nitrogênio. Como eu falei na videoaula anterior, o grande problema do metabolismo de aminoácidos é que quando a gente tira o amino, a gente quebra o amino ali, ele sai na forma de amônia e a amônia é tóxica. Então o nosso organismo tem que dar um jeito de neutralizar essa toxicidade. E as reações pelas quais eles passam para transferir esse nitrogênio para o ciclo da ureia é basicamente o que a gente vai ver hoje, o que a gente vai enfocar hoje. São processos de transaminação e desaminação. Então isso aqui a gente já viu. A gente está falando agora do como esses aminoácidos livres vão ser catabolizados para gerar energia. O grande problema desse metabolismo é a questão do nitrogênio. E a fonte desses aminoácidos pode ser tanto a dieta quanto as proteínas, que a gente costuma chamar de turnover de proteínas, aquela reciclagem que a gente faz o tempo todo no nosso organismo. Essa slide também estava na videoaula anterior, que passa todas as reações, as principais reações dos aminoácidos. A gente vai falar hoje do processo de transaminação e do processo de desaminação, que são as principais reações comuns à maioria dos aminoácidos. Porque transmetilação não é todos os aminoácidos que fazem, carboxilação, descarboxilação também não é, transsulfuração não é todo aminoácido que tem enxofre, mas todos eles têm um grupamento amino, e esse amino ou vai ser transferido para outro, que é a transaminação, para outra molécula, ou vai ser retirado, que é a desaminação. Então, o que a gente tem? O grande problema é esse nitrogênio aqui, ó. Isso aqui é um composto, a estrutura molecular do aminoácido. O grande problema aqui é o que a gente vai fazer com esse grupamento amino. Retirar, simplesmente quebrar, isso aqui vai sair como NH4. Ah, por que é NH3 e sai como NH4? Porque isso aqui é uma base, recebe mais um próton do meio. E aí fica como NH4, que é o íon amônio, que é tóxico. Quebrando isso aqui, esse hidrogênio também sai e forma-se um C-O. Essa é a característica do produto da desaminação ou da transaminação dos aminoácidos. Então a gente vai continuar tendo o ácido carboxílico, esse aqui é o carbono alfa, e esse carbono alfa deixa de ter um grupamento amino para ter um grupamento ceto. Por isso que a gente chama ele de alfa-cetoácido, certo? Então o produto de qualquer aminoácido, quando ele perde esse grupamento de nitrogênio, quando ele perde esse grupamento amino ou para transaminação ou para desaminação, é um alfa-cetoácido. Exemplos de alfa-cetoácidos tem vários, apesar da gente não chamá-los de alfa-cetoácidos, a gente chama pelo nome da molécula, mas o piruvato é um alfa-cetoácido. O alfa-cetoglutarato é um alfa-cetoácido. O oxaloacetato é um alfa-cetoácido. O fumarato é um alfa-cetoácido. Então tem vários alfa-cetoácidos que a gente já estudou ao longo desse metabolismo, dessas aulas de metabolismo. O que muda entre eles é basicamente esse grupo R, certo? Se for um grupamento metil, que é o CH3, essa estrutura C-O CH3 é o piruvato. Se no lugar desse grupamento R tiver CH2, CH2, CO menos, a gente tem o alfa-cetoglutarato. Reparem que o piruvato tem 3 carbonos, o alfa-cetoglutarato tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O oxalacetato, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então o que muda de um alfa-cetoácido para o outro acaba sendo esse grupamento radical, que é o mesmo originado do aminoácido. A gente tinha 20 diferentes grupos
radicais para cada um dos 20 diferentes aminoácidos, é a mesma coisa. Pode gerar 20 diferentes alfa-cetoácidos. Então a transaminação é a reação de remoção do grupamento amino dos aminoácidos para a utilização da cadeia carbonada como fonte de energia. Tirou o nitrogênio, o que sobra é carbono, oxigênio, carbono, oxigênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio. Então é uma mistura de carbono, oxigênio e hidrogênio que já estão incluídos nos metabolismos, nas rotas metabólicas que a gente estudou, ou de metabolismo de carboidrato ou de metabolismo de lipídios. Então, daqui para frente, o grande problema é como a gente tirar esse amino, porque isso aqui, que é o esqueleto carbônico que a gente chama, a gente já estudou. Ah, virou um piruvato. O que o piruvato vai acontecer? Mitocôndria, ciclo de Krebs, acetil-CoA, ciclo de Krebs e energia. Ah, virou um alfa-cetoglutarato. O que vai acontecer? Alfa-cetoglutarato já é aquele intermediário do ciclo de Krebs. Oxalacetato já está ali no começo do ciclo de Krebs. Então isso aqui tudo vira energia a partir do momento que a gente tirou o grupamento amino. Então a gente não vai fazer essa conta. Não vou perguntar para vocês quantos ATPs são formados a partir da alanina que gera um piruvato. Não me interessa. Se vocês sabem quantos ATPs são produzidos a partir do piruvato, sabe que a alanina perdeu o nitrogênio e vira um piruvato, então automaticamente já sabe quanto de energia pode ser obtida a partir do aminoácido alanina. Certo? Então olha só, o que a gente está preocupado aqui agora é como esse grupamento amino vai sair do aminoácido e vai ser levado para o fígado, porque lá no fígado é que acontece a remoção dele através da transformação disso aqui em ureia, no ciclo da ureia. Então a gente quer saber como isso acontece. Todo tecido consegue utilizar isso aqui como fonte de energia? Sim, desde que tire esse nitrogênio. Bom, se tirar esse nitrogênio e ele cair na corrente sanguínea, causa toxicidade. Então a gente tem que anular essa toxicidade. Vamos supor, o dedinho do pé, lá, uma célula do dedinho do pé, tem aminoácidos disponíveis para gerar energia. Ela só vai gerar energia se ela quebrar essa ligação. Se ela quebrar essa ligação, produz isso aqui, esse grupamento amônio, e aí até chegar no fígado, ele vai ficar circulando pela corrente sanguínea e vai causar mal às demais células. Então, o que essa célula lá do dedinho do pé faz? Porque isso aqui vai ser eliminado a hora que chegar no fígado e o fígado transformar isso em amônia. O dedinho do pé não faz. O dedinho transforma isso a célula do dedinho do pé transforma essa parte, esqueleto carbônico, em energia. Mas isso aqui só é eliminado no fígado. Então essa conexão tem que acontecer. Tem que estar ligada um com a outra. E como acontece isso? Bom, tecidos periféricos, como o músculo, o que eles fazem? Qual a reação que acontece? Bom, um aminoácido qualquer, vamos supor, isoleucina, lá no músculo. É um dos BCAAs, que é os aminoácidos de cadeias ramificadas. Essa aqui é a isoleucina. Esse aqui é o grupamento ácido carboxílico, esse aqui é o carbono alfa, esse aqui é o grupamento amino e esse aqui é o radical. Certo? O que acontece? A gente tira esse nitrogênio, isso aqui vira um alfa-cetoácido específico. Qual é esse alfa-cetoácido? Alfa-cetometilvalerato. É específico da estrutura da isoleucina. E esse nitrogênio tem que ir para onde? Ele vai vir para esse carbono alfa de outro alfa-cetoácido. Quem que é? Pode ser o alfa-cetoglutarato, porque ele não está presente lá no meio do ciclo de Krebs. Quando ele recebe esse nitrogênio, ele vira o glutamato. Essa estrutura aqui é o glutamato. Então, esse nitrogênio ligou nesse carbono, vira isso aqui, essa estrutura é a estrutura do glutamato. Então, essas enzimas são chamadas aminotransferases. Elas transferem nitrogênio de um dos 20 aminoácidos para um alfa-cetoácido
produzindo o aminoácido correspondente àquele alfa-cetoácido e o alfa-cetoácido correspondente ao aminoácido. Então, se a gente olhar isso aí pelos nomes, a reação é simplesmente assim: um aminoácido mais um alfa-cetoácido para gerar outro aminoácido e outro alfa-cetoácido. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? Esse aminoácido gera um alfa-cetoácido correspondente a ele. É como se ele perdesse o nitrogênio. E quem ganha o nitrogênio é um outro alfa-cetoácido, que vai virar o aminoácido correspondente. Nesse caso aqui, a gente transformou isoleucina e produziu glutamato. A gente vai obter energia da isoleucina e porque esse alfa-cetoácido aqui vai ser degradado e o nitrogênio foi para o glutamato, certo? Bom, outro exemplo disso é quando esse alfa-cetoácido inicial é o piruvato. Bom, ele recebe o nitrogênio da isoleucina e o que ele vira? Alanina. Então, ó, esse nitrogênio vem para esse carbono aqui, ó, que é o carbono alfa, alfa-cetoácido, e vai virar essa estrutura que é a alanina. E esse aqui, sem o nitrogênio, vira o alfa-cetoácido correspondente. Vai virar energia, certo? Então essas reações acontecem no sentido de que, bom, primeira situação, eu tenho 20 possibilidades diferentes aqui. 20 aminoácidos que o dedinho do pé, o músculo, quer transformar em energia. Quando eu faço essas reações acontecerem, os dois alfa-cetoácidos presentes em maior quantidade que recebem esse nitrogênio é o glutamato e o piruvato. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando 20 aminoácidos completamente diferentes, transferindo os nitrogênios dele para dois aminoácidos só, que é o glutamato e a alanina. Ah, bom, glutamato é um produto final. O glutamato ele ainda tem uma característica que é a seguinte: duas características. O glutamato ele é um neurotransmissor, então por causa disso você não, a célula simplesmente não pode julgar ele na corrente sanguínea porque ele pode ter algum efeito sobre as sinapses nervosas. Ele junto com o GABA são dois neurotransmissores, um é excitatório, o outro é inibitório, que auxiliam o processo de sinapse nervosa dos neurônios. Então, isso aqui não pode ir para a corrente sanguínea, mas ele tem uma característica especial que é receber mais um nitrogênio. Glutamato, a diferença do glutamato para a glutamina é um nitrogênio. E alguns aminoácidos não tem enzima que consiga fazer essa transaminação. O que eles fazem é a desaminação. Quando acontece a desaminação, o nitrogênio sai na forma de amônio, NH3. E o glutamato serve para quê? Para pegar essa amônia. E aí ele vira, com o gasto de ATP, a glutamina. Então, olha só, glutamina tem dois nitrogênios, é um ótimo aminoácido para transportar nitrogênios pela corrente sanguínea, certo? Então, um dos principais aminoácidos responsáveis pelo transporte é a glutamina. Por que não o glutamato? Porque o glutamato ainda pode receber mais um nitrogênio e porque o glutamato pode ter efeito sobre o sistema nervoso central. Para evitar isso, a gente faz a aminação do glutamato com gasto de energia e liga o nitrogênio ao glutamato formando a glutamina. Esse aqui é um dos principais aminoácidos responsáveis pelo transporte de dois nitrogênios dos tecidos periféricos para o fígado. Então, a glutamina pode cair na corrente sanguínea, ela pode chegar no fígado e lá no fígado, o fígado processa a glutamina. O outro, principalmente vindo dos tecidos musculares, é esse aqui. Ó. Por que dos tecidos musculares? Porque o piruvato
é um ótimo, é um produto, é uma substância produzida em quantidades altas no tecido muscular, principalmente pelo metabolismo de carboidratos. De forma anaeróbica, o carboidrato, o que é glicose, é transformado em 2 piruvatos. Aí esse piruvato pode receber o nitrogênio, recebe o nitrogênio e vira alanina. Essa alanina cai na corrente sanguínea, enquanto que ao invés de a gente obter energia do piruvato, a gente pode obter energia dessa estrutura do esqueleto carbônico do aminoácido que o músculo quer utilizar. Pode ser a isoleucina, pode ser a valina, pode ser a leucina, qualquer aminoácido aqui, certo? Então essa transaminação de jogar o nitrogênio de um aminoácido qualquer para o piruvato para formar a alanina acontece principalmente no tecido muscular. Nos outros tecidos acontece principalmente a produção de glutamato seguido de glutamina. A glutamina e a alanina são os dois principais aminoácidos responsáveis pelo transporte desse nitrogênio pela corrente sanguínea que vai chegar no fígado, certo? Então qualquer célula que quer utilizar aminoácido, ela tem que ficar livre do nitrogênio. O que ela faz? Joga o nitrogênio ou para o piruvato ou para o alfa-cetoglutarato, através disso produz alanina, que é um outro aminoácido, produz glutamina, que é outro aminoácido, joga isso na corrente sanguínea e esses dois aminoácidos transportam isso pela corrente sanguínea até o fígado, certo? No fígado acontece o ciclo de Krebs, o ciclo da ureia, e esses nitrogênios são transformados em ureia. Bom, aqui só para vocês terem ideia, ó, isso aqui é a leucina. Passou o nitrogênio para um outro aminoácido, para o piruvato, por exemplo, virou alanina, o nitrogênio está na alanina, o que sobrou aqui é um alfa-cetoácido. O que a gente vai fazer com essa estrutura aqui? Quebrar ela, simplesmente quebrar ela. Quando a gente vai quebrando ela, vai transformando ela, a gente chega no metilcrotonil, certo? Metilcrotonil, cadê o metilcrotonil? Esse aqui é aqui, ó. Isovaleril, metilcrotonil, acetoacetato, acetil-CoA. E aí ele é um aminoácido. Quando a gente gera acetoacetato e acetil-CoA, é um aminoácido que a gente chama de cetogênico. Quando a gente gera, por exemplo, propionil-CoA vai dar origem a succinil-CoA, ele é glicogênio. Quando gera acetil-CoA e gera propionil-CoA, ele pode dar uma parte dele vira acetil-CoA, outra parte vira propionil. A gente tem uma parte virando glicose, outra parte virando corpos cetônicos, certo? Então a gente tem essas conversões. Essas estruturas sem o grupamento amino, cada aminoácido tem uma sequência de reações que tende a jogar ele naquelas rotas metabólicas que a gente já estudou, de metabolismo de carboidratos ou de metabolismo de lipídios, ou no ciclo de Krebs. Então aqui, ó, é mais uma vez aquela figura para mostrar para vocês o que cada um desses aminoácidos gera, certo? O que eu chamo a atenção é que quando vira acetil-CoA não tem como virar, o acetil-CoA não tem como virar glicose. Fontes de acetil-CoA principal é gordura. O professor Rodrigo deve ter falado para vocês que a gente produz muito acetil-CoA a partir de ácidos graxos, a partir da gordura. Porém, esse acetil-CoA não consegue ser transformado em glicose. Então, quando a pessoa está em jejum prolongado, começa a faltar carboidrato no sistema nervoso central, apesar dela ter muitas fontes de acetil-CoA, a falta de carboidrato permanece. Por quê? Se tiver muita gordura, gordura gera acetil-CoA, e esse acetil-CoA não consegue ser transformado em glicose. Nessas condições, quanto mais prolongado for o jejum, a origem desse acetil-CoA pode fornecer energia para o sistema nervoso central por meio dos corpos cetônicos, mas por meio de carboidratos não. Então, basicamente é isso. Se virou acetil-CoA, é cetogênico. Aqui, ó, cetogênese.
Se virou qualquer outra substância aqui, aí sim pode ter carbonos disponível para formar glicogênese ou energia, depende da situação da, da célula e que tipo de célula é, porque a gliconeogênese não acontece em todo tipo de célula. Então a gente não pode pensar que um músculo vai tirar um nitrogênio de qualquer aminoácido, transferir para o piruvato para virar alanina, e aquela parte que sobrou, o esqueleto carbônico, vai ser utilizado para gerar glicose, porque o músculo não faz gliconeogênese. Quem faz é o fígado. Então essa relação de funções teciduais a gente sempre tem que ter em mente. Bom, a desaminação, como eu falei para vocês, não é muito comum, mas esses aminoácidos aqui são capazes de fazer: asparagina, glicina, glutamina, histidina, lisina, metionina, prolina, serina e treonina. Simplesmente a gente tira esse nitrogênio e forma um alfa-cetoácido correspondente. Isso aqui vai gerar energia. O grande problema é a amônia que está sofrendo ali, que está sendo liberada ali. Se isso estiver no tecido periférico, o glutamato é um bom receptor dessa amônia. Mas se tiver no fígado, beleza. A gente vai ver qual o destino que o fígado dá para essa amônia de uma forma geral. Certo? Então, o glutamato é um dos principais receptores dessa amônia nessa, nessa reação aqui, ó. Naquela reação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Glutamato mais glutamina. Essa reação é catalisada pela enzima glutamina sintetase, que gasta energia, e aí a gente neutraliza esse agrupamento amônio aqui. Bom, desculpa. Aqui, quando a gente pensa no fígado, a gente já tem que ver qual as rotas metabólicas, o que acontece com esse nitrogênio que chegou ao fígado por meio de dois aminoácidos principais. Quais são eles? Alanina, que veio principalmente do músculo, e glutaminas dos outros tecidos. O que vai acontecer? Bom, a glutamina, ela tem facilidade de perder esse grupamento amônio aqui, ó. Esse grupamento amino, esse nitrogênio aqui, por uma enzima que chama glutaminase, e aí a gente libera a amônia. Bom, a amônia a gente já viu que ela inicia o ciclo da ureia, sendo carboxilada e transformada em carbamoil fosfato. Gasta-se nessa situação duas moléculas de energia, duas moléculas de ATP, certo? O que sobra quando a gente tira esse nitrogênio aqui, o que sobra é o glutamato. E o glutamato, por essa reação aqui, ó, que é a glutamato desidrogenase, também pode sofrer a desaminação, certo? Bom, quando sofre a desaminação, esse nitrogênio pode ser utilizado para gerar carbono fosfato. Bom, isso aqui está no fígado. Então, essa amônia que está sendo liberada pelo processo de desaminação não vai ser tóxica no fígado. Não vai ter tempo de ter o efeito de toxicidade. Ela vai ser neutralizada logo em seguida. O fígado tem uma facilidade de processar esses produtos da desaminação. A função dele é pegar essa amônia e jogar para transformar em ureia. Bom, se a alanina é que chegou na forma de nitrogênio, que chegou transferindo nitrogênio, a alanina a gente não tem ela aqui no ciclo da ureia. Então esse nitrogênio que chegou do músculo, principalmente na forma de alanina, tem que ser transferido. A transferência acontece para alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido correspondente ao glutamato. Então, aqui a gente tem uma enzima extramitocondrial, que é uma transaminase, chamada de TGP, certo? Essa TGP, por que a gente chama de TGP? É transaminase glutâmico do glutamato, pirúvica do piruvato.
Ela pega o nitrogênio da alanina e transfere para o alfa-cetoglutarato e vai produzir aminoácido, vai produzir o glutamato. Qualquer outro aminoácido que chega aqui, logo depois da alimentação e tudo mais, vai fazer o mesmo processo. Se a gente quiser utilizar ele como fonte de energia, ele vai ter que transferir esse nitrogênio para o alfa-cetoglutarato e vai formar glutamato. Se não for o caso de ele ser desaminado. Se ele for desaminado, ele já libera direto o glutamatamina, mas vários deles fazem a transaminação para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. O glutamato consegue entrar dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, parte dele é desaminada, a alfa-cetoglutarato, o mesmo do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está acontecendo aqui na matriz mitocondrial, mas parte dele faz outra transaminação, que é a transferência do nitrogênio do glutamato para o oxalacetato, produzindo aspartato. Por que a gente precisa de produzir esse aspartato? Porque vocês estão vendo aqui, ó, que o aspartato entra no ciclo da ureia, na parte externa da mitocôndria. E quem pode sair é o aspartato, quem pode sair da mitocôndria, certo? Então parte do nitrogênio que chegou aqui vai direto para o ciclo da ureia, que começa na mitocôndria, e parte vai por meio do aspartato lá para o segundo passo do ciclo da ureia. Essa enzima aqui chama-se aspartato aminotransferase ou transaminase oxaloglutâmico oxalacética, glutâmico oxalacética, que a gente chama de TGO. Aqui a gente tem a TGP, aqui a gente tem a TGO. Vocês estão vendo que a TGP ela é extra mitocondrial, a TGO é dentro da mitocôndria. Essas duas enzimas são marcadores de função hepática. A gente costuma fazer exames de sangue para saber como é que está o nosso fígado e dosar TGO e TGP. Se a TGP estiver alta, significa que a gente tem lesão na célula. Se a TGP e a TGO estiverem alta, significa que a lesão é mais acentuada, porque a TGO só é encontrada dentro da mitocôndria. Para você achar ela no sangue, quer dizer que você tem que romper tanto a célula quanto as mitocôndrias, ou seja, a lesão celular tem que ser mais acentuada, certo? Então esses são marcadores para a gente saber se o camarada tem algum processo hepático, se tem algum vírus, se uma hepatite, se tem algum processo crônico que está afetando o fígado dele, como cirrose, hepatite, tudo isso afeta os níveis de TGO e TGP no sangue do indivíduo. Bom, então o nitrogênio que chegou aqui foi parar como amônia e o nitrogênio que chegou da alanina virou aspartato. Bom, eles se encontram aqui, ó. A partir desse momento, basta vocês olharem, olha, esse nitrogênio está em azul, está aqui no carbamil fosfato. Se liga a cornetina, vira citrulina, ele continua aqui, ó. Esse aqui é o nitrogênio que veio lá da glutamina, esse aqui é o carbono esse carbono amarelo aqui, ó, do carbamoil. E esse nitrogênio já estava na ornitina. Bom, a citrulina sai, lá fora recebe mais energia, dá uma energizada na molécula, fica ligada ao AMP, de repente ela recebe o aspartato. O aspartato, olha, esse nitrogênio se liga ao carbono amarelo aqui e forma essa estrutura. O que vai sair é isso aqui depois, ó, a parte rosa, que é o fumarato. Vai lá para o ciclo de Krebs. O que sobrou são um nitrogênio da desaminação, o carbono do ácido carbônico aqui, ó, da carbonização, e esse nitrogênio verde do aspartato. Então esse aqui vem da desaminação da glutamina e esse aqui vem da alanina.
Olha a fonte dele. Começou aqui, foi para o glutamato passa por oxalacepato e está aqui. É o mesmo aqui. Bom, essa estrutura que sobra aqui tem um carbono e dois nitrogênios, nada mais é do que a base da ureia, a gente solta ela. Isso aqui é a ureia, tem dois nitrogênios. O que sobra, o produto que sobra aqui é a ornitina, vai formar o ciclo novamente. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção? O ciclo da ureia é um processo que envolve tanto enzimas mitocondriais quanto enzimas citoplasmáticas, ou seja, acontece na mitocôndria, na matriz mitocondrial e no citoplasma da célula. Gasta-se energia para quê? Para que a gente consiga reunir nitrogênios vindo de dois aminoácidos, ou seja, dois nitrogênios, numa molécula de ureia que é completamente atóxica, que a gente joga na corrente sanguínea e não vai fazer mal nenhum. Ela vai ser filtrada pelos rins e vai ser eliminada do nosso organismo. Então, olha só, é um processo caro em termos energéticos, mas necessário, porque se a gente liberar tudo o que a gente utiliza da forma de aminoácido na forma de amônia, a gente pode aumentar a toxicidade e pode ter consequências piores para o nosso sistema nervoso central, principalmente. Bom, essas duas enzimas que eu falei para vocês, é a transaminase glutâmico oxalacética, que está dentro da mitocôndria, e a glutâmico pirúvica, que está fora da mitocôndria, são marcadores de processo inflamatório no fígado. Então, quando se tem uma hepatite, esses níveis no sangue aumentam. Essa enzima não tem nada que fazer no sangue, ela só vai estar no sangue se tiver alguma lesão hepática, então elas são marcadores disso. Além dessas reações, que são as mais importantes, que vão direcionar o nitrogênio para a molécula de ureia, a gente tem outras também não menos importantes, como é a descarboxilação, que vai transformar, por exemplo, triptofano em melanina, certo? Essas reações aqui acontecem no nosso organismo para obtenção da serotonina, para a obtenção de alguns neurotransmissores. Quem é fonte ótima de triptofano é o cacau, por isso que o chocolate, todo mundo fala que tem satisfação em comer chocolate, porque ele, esse tanto de triptofano que vem do cacau, gera uma quantidade maior de serotonina, e a serotonina é o neurotransmissor da felicidade, por isso que está relacionado. E tem gente que não consegue parar de comer chocolate por causa disso. Existem outras reações, transmetilação e tudo mais. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é que essas aminotransferases, que eu esqueci de falar, né? Essas aminotransferases, elas têm um cofator essencial para que elas funcionem, que é o piridoxalfosfato. Isso aqui é uma coenzima, vitamina, né? Coenzima necessária para essas reações acontecerem. Sem ela não vai acontecer, certo? Então, lá no mapa metabólico de vocês, eu não sei se a gente tem a figura do mapa aqui, tem, mas a gente não tem o que eu queria. A gente identifica as reações de transaminação pelo PLP, que está escrito ali em cima da setinha. Bom, além da reação de descarboxilação, a gente tem transmetilação, que usa uma coenzima que é a S-adenosilmetionina, certo? Principalmente para produção e metabolismo de metionina. Essa adenosilmetionina é importante na produção de catecolaminas como adrenalina, como creatina, nucleotídeos metilados e tudo mais. Tudo que envolve metilação de produtos, a S-adenosilmetionina é uma enzima que participa, é uma coenzima que participa, certo? E o principal, o mais importante que a gente vê aqui é a produção de creatina, que vocês estão vendo aqui, ó, um derivado
do ciclo da ureia é a glicosiamina, que recebe um grupamento metil pelo S-adenosilmetionina e vira creatina. Creatina é muito importante nos tecidos musculares esqueléticos porque acaba funcionando, ela fica fosforilada ou desfosforilada. Quando ela está fosforilada, quer dizer que ela recebeu um fosfato do ATP e funciona como se fosse uma reserva de energia para a célula. Quando a célula começa a utilizar a energia, ela vai gastar ATP, acabou os estoques de ATP, ainda tem uns fosfatos ali na forma de fosfocreatina. Ele reverte isso aqui e produz ATP de forma anaeróbica e de forma alática. Então isso aí é o que eles chamam de metabolismo anaeróbico alático. É o gasto de um ATP que está dentro da célula e depois o gasto da fosfocreatina. Certo? Bom, com relação às bases nitrogenadas, aqui a gente tem um resumo no mapa metabólico de vocês, bem resumido mesmo, que o que a gente quer aqui é simplesmente produzir os nucleotídeos trifosfatos. As purinas, o A e o G, eles vêm aqui, ó, é só vocês pegar eles, o ATP e o GTP, e no sentido inverso, eles são formados a partir da ribose 5-fosfato. Gasta-se 1 ATP, 5 ATP, certo? Então gasta-se muita energia para produzir esses compostos, para produzir ATP. É engraçado, né, que a gente gasta ATP para produzir ATP. Mas é porque a gente quer sintetizar aqui nessa via, é principalmente a letra A molécula que é a base nitrogenada. E a origem dela é essa aqui, ó. É esse esqueleto que a gente quer montar. Certo? É esse quebra-cabeça aqui que a gente quer montar. Então a gente vai ter que ligar uma glicina, formato, nitrogênio da glutamina, um carbono do formato, o aspartato, CO2. Então todas essas ligações que a gente tem que fazer aqui, a gente gasta muita energia. Da onde que vem esses nitrogênios aqui? Ó, aspartato, glutamina, glicina, aminoácidos, certo? Esses carbonos vêm do formato que a gente chama ele de tetrahidrofolato. É uma vitamina derivada do ácido fólico. Então a gente tem que obter uma dieta saudável, cheia de vitaminas, porque a gente precisa delas também para sintetizar essas bases nitrogenadas. Então, quando a gente mostra aqui, não é que a gente quer fosforilar, a gente quer simplesmente formar o A. O A é essa estrutura aqui, ó. Ou o G, né, no caso. Então é uma sequência de reações, onde vocês podem ver aqui, a gente pega o açúcar, a ribose, 5-fosfato, a gente transforma ela em fosforribose do pirofosfato, gastando energia para isso. Aí a glutamina vem do nitrogênio, a glicina entra, o tetrahidrofolato doa um carbono, e por aí vai até formar a estrutura dos anéis cíclicos, que pode, isso aqui é como se fosse a base, pode virar um A, basta que você coloque esse nitrogênio, ou pode virar um G, basta que vocês coloquem o nitrogênio aqui, certo? Então a base é o inosinato, é aquela estrutura que eu mostrei para vocês, essa estrutura aqui, ó. E essa estrutura pode ser transformada tanto na adenina quanto na guanina. No caso das pirimidinas é um pouco mais simples, mas a gente vê que tem nitrogênio também na estrutura das pirimidinas. Ela é um anel assim, ó, onde junta-se um aspartato mais carbamilfosfato, então tá aqui, ó, no mapa metabólico de vocês, ó. Glutamina fornece o nitrogênio, carbamilfosfato, e vem o aspartato aqui, certo? E aí montou o anel, isso aqui já está na forma cíclica. É um anel só, então já está pronto.
Aí vira o U, vira o C ou vira o T, dependendo das modificações, das reações que acontecem depois. Então o que, que a gente vai falar? A gente junta o aspartato mais o carbamil fosfato, montou a estrutura, fechou o anel, aí vira o C, vira o U ou vira o T. Lembrando que para virar o desoxi, a gente tem que tirar um oxigênio, aí tem uma enzima, uma das enzimas mais estudadas, que é a ribonucleotídeo redutase, que ela simplesmente pega CDP, tira o oxigênio lá da ribose e transforma isso em desoxi CDP. Por que, que a gente precisa de desoxi? Quando a gente vai ter multiplicação celular, a gente precisa do desoxi para produzir o DNA. Durante a vida da célula, a gente precisa do RNA, certo? Então, o que acontece na maior parte das vezes é isso. A gente tem a produção dessas bases nitrogenadas, principalmente quando a célula precisa se multiplicar, porque aí vai precisar produzir DNA e RNA. Bom, durante a vida celular, alguma parte dessas bases nitrogenadas precisam ser decompostas. Quando a gente vai decompor, é o catabolismo, muitas vezes a gente não tem a necessidade, não tem como obter energia a partir disso. Porque se fosse um objetivo da célula obter energia a partir do A, do G, do C e do T, a gente, dependendo da situação, poderia ter enzimas ali que simplesmente degradaria o DNA. A célula sem o DNA não tem como funcionar. Mas muitas dessas moléculas são ingeridas pela alimentação e em algumas situações a célula morre e vai ser degradada. Aí vem o catabolismo dessas bases nitrogenadas. Bom, C, T e o U são pirimidinas. São aquelas bases nitrogenadas de um só anel. O que, que elas viram? Beta-alanina e beta-aminoisobutirato. São moléculas que são liberadas na corrente sanguínea, não fazem mal nenhum, filtradas pelos rins e eliminadas principalmente pela urina. O A e o G já tem essas rotas metabólicas aqui que leva ao ácido úrico. Ácido úrico, todo mundo já deve ter ouvido falar que quando a pessoa está com algum problema articular, a primeira coisa que o médico fala para ela é: vamos ver como é que está seu ácido úrico. Então ela vai lá no médico, o médico pede o exame de ácido úrico, deu alto, ele já tem o motivo pelo qual a articulação está doendo. Por quê? O ácido úrico, ele é insolúvel. Quando ele é jogado na corrente sanguínea, ele começa a formar cristais que se depositam principalmente nas articulações. E esses cristais nas articulações começam o processo inflamatório, começa a causar dor. É o processo da artrite, da artrose e, em alguns casos mais acentuados, a gota. Certo? Então são processos patológicos. O nosso organismo reage ao excesso de ácido úrico que deposita nas articulações. E aí a gente começa a ter dor naquele processo, naqueles locais. Certo? Então, o catabolismo é basicamente isso aqui, ó. Das pirimidinas, vai chegar beta-alanina, beta-aminoisobutirato, beleza, não tem problema nenhum. Adenina, guanina, vira ácido úrico, certo? Bom, quando a gente está com problema de ácido úrico, a gente foi lá no médico, o médico identificou que as articulações nossas estão doendo por causa de excesso de ácido úrico. O primeiro tratamento que o médico pede para a pessoa não é medicamentoso. Geralmente ele não dá um remédio logo de cara. Ele vai pedir a pessoa para ingerir menos carne. Por que a ingestão de menos carne? É carne que leva ao aumento do ácido úrico, são proteínas, são aminoácidos que vão ser degradados e produzir ácido úrico? Não. Aminoácidos, quando a gente quebra para utilizar energia, produz ureia, que não tem problema nenhum.
Então, qual a relação desses aminoácidos que a gente ingeriu na carne com o ácido úrico? A relação é essa aqui, ó. Quando a gente tem excesso de aminoácidos, essas enzimas que a gente tem disponível vão pegar esse excesso de aminoácido e produzir mais moléculas de purinas. São essas purinas, o A e o G, que quando degradadas levam à produção de ácido úrico. Ah, mas e se eu reduzir, se eu tirar esse aspartato, a glicina, a glutamina, essas fontes de nitrogênio, o que o meu organismo vai sentir falta? Pode sentir falta, mas em termos de metabolismo de nucleotídeos, o que ele faz? Ele consegue reciclar. Reciclar é utilizar a adenina, que já foi utilizada num RNA, por exemplo, e ligar ao PRPP e produzir um nucleotídeo novamente. Então, quanto menos aminoácidos você ingerir, mais você força o seu organismo a entender que está faltando aminoácido para produzir adenina e guanina em quantidade suficiente, então ele tem que reutilizar. Reutilizando, ele impede que elas sejam degradadas até ácido úrico, diminui a quantidade de ácido úrico. Então é uma forma da gente reduzir a quantidade de ácido úrico é diminuindo a quantidade de matéria-prima para a síntese das bases nitrogenadas, que são os aminoácidos. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de moléculas importantes, certo? No tratamento de cânceres e no tratamento da gota, certo? Que são medicamentos que vocês podem ver aqui que são moléculas parecidas com nucleotídeos ou com bases nitrogenadas que agem como se fossem imitando aquelas moléculas, ou seja, são inibidores enzimáticos competitivos que vão impedir a síntese desses RNA, DNA, a utilização desses nucleotídeos, certo? Então era só para vocês verem em termos de moléculas de compostos que a gente utiliza. Volto a dizer que a ideia das bases nitrogenadas não é gerar energia, são moléculas estruturais utilizadas principalmente para a composição do DNA e do RNA. Bem, galera, por hoje é só. Na sexta-feira a gente se encontra para tirar as dúvidas. Peço que vocês foquem principalmente no metabolismo de aminoácidos, que é essa parte de nucleotídeos. Eu até coloquei um capítulo para vocês, mas a gente vai dar menos importância. Certo? Então, até sexta-feira. Um abraço.